Muitas vezes nós estamos vivendo dias de paz, né? Dias de alegria, dias de bonança. Tudo que a gente põe a mão parece que prospera. Oh, aleluia, como é bom, todas as portas abertas. A gente está ok na saúde, a gente está ok no trabalho, a gente está ok no ministério, está ok no meio da família. Ah, que tremendo, como é gostoso este tempo. Mas quando, de repente, vem uma luta, uma batalha, uma perseguição contra as nossas vidas, aí o dia de alegria, né, se torna dia de angústia, de tristeza, o dia de paz se torna dia de guerra, o dia de bonança se torna em dias de tempestade. Isso acontece com todos nós. E a palavra de Deus, ela fala a respeito de um rei que estava exatamente vivendo assim, numa prosperidade, estava assim num vento de paz, de alegria tremendo. A palavra de Deus diz lá em 2 Reis, no capítulo 18, no verso 7, que o Senhor, ele era com o rei Ezequias, e para qualquer lugar que saía, ele tinha bom êxito. Qualquer lugar que esse homem ia, ele tinha bom êxito. Estava vivendo dias de tremenda paz, de tremenda alegria. Todavia, os dias de angústia se apoderaram sobre a vida deste rei, quando Senaqueribe, o rei da Síria, invadiu as cidades de Judá. Não é? Quem está acompanhando as meditações, as leituras diárias do livro do profeta Isaías, vai entender bem mais facilmente aquilo que nós estamos falando. Isaías capítulo 36, versículo 1. No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. De acordo com 2 Reis, no capítulo 18, do verso 14 ao 16, que não está aqui, mas você pode consultar aí na sua Bíblia, o rei Ezequias, ele havia pagado tributos para o rei da Assíria, como as demais nações, a fim de que Jerusalém não fosse invadida, porque o rei da Síria tinha um grande exército e ele já havia assim devastado muitas nações, e agora havia chegado a vez do povo de Judá. E diante das ameaças, porque ele era realmente um rei terrorista, não é? Ele, quando capturava as pessoas, os seus inimigos, ele fazia tremendas crueldades, né? A Bíblia diz que eles chegavam, os assírios, a fazer tal barbaridade com seus inimigos, que eles chegavam a tirar a pele do inimigo vivo, ainda vivo, não era morto não, era vivo, e depois expunha os corpos, as cabeças cortadas. Então as nações temiam, porque eles eram de fato muito fortes. E quando eles chegaram, não é, para invadir Judá, o rei então se desesperou, porque a paz que ele estava vivendo estava acabando, ele estava começando a entrar num tempo de guerra. E então ele resolveu pagar os tributos para manter a paz. E a Bíblia diz que o pagamento foi de cerca de 9.000 quilos de prata e 900 quilos de ouro. Lá em 2 Reis, no capítulo 18, dá esse relato. Então, para ele juntar toda essa quantia imediatamente para apaziguar o rei, ele usou toda a prata que havia no templo, toda a prata que havia no palácio, nos cofres do palácio. Ele teve que arrancar todo o ouro que havia nas portas, nos batentes do templo do Senhor, que ele havia revestido. Tudo foi arrancado para que ele pudesse então pagar os tributos a este rei. Só que esse rei, ele não tinha palavra. Ele estava fazendo uma aliança, mas ao mesmo tempo ele quebrou essa aliança. Ele não cumpriu a sua palavra de forma alguma. E mesmo com tudo isso que Ezequias entregou a ele, ele foi até Judá para tomar as cidades fortificadas, porque ele era um homem mentiroso, ele era um homem arrogante, era um homem que não tinha nenhum tipo de escrúpulo. Então os dias de paz daquele rei haviam se tornado em dias de angústia, de dor, de perseguição. Por isso, nessa noite, nós precisamos entender como é que o inimigo age para também nos angustiar.
Então nós vamos ver aqui algumas coisas que ele usou sobre a vida do rei Ezequias e que ele usa também sobre a nossa vida e que ele já usou por muitos séculos, porque o diabo, ele não costuma muito mudar as suas estratégias. Mas para isso oremos ao nosso Deus. Senhor maravilhoso e bendito, nós te engrandecemos, te exaltamos, te glorificamos, porque tu és Deus fiel. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra bendita, a tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos renova, que nos restaura, que nos dá direção. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco. Deus, que eu possa ser instrumento da tua vontade nesta noite, para que a tua glória seja manifestada, para que cada coração seja atingido pelo poder do teu Espírito, em nome do nosso Senhor Jesus. Que nada, Deus, venha atrapalhar o nosso bom andamento do culto, que nada venha atrapalhar de recebermos mais esta porção da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então como é que o inimigo agiu e como é que ele age, não é, nos dias de angústia para tentar nos massacrar? Primeiro, o inimigo ele tenta nos intimidar. Isaías capítulo 36, versos 4 e 5. Rabissaqué lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Ezequias, já que ele tinha dado todo do seu tesouro, e aquele homem havia quebrado a aliança, então ele falou, peraí, não vou mais dar nada, e ele se rebelou contra, e ele falou, não vou confiar no Senhor meu Deus, e não vou mais dar nenhum centavo. Então ele mandou lá o comandante do exército dele dizer, intimidar Ezequias, e falou, mas que negócio é esse? Onde é que você está agora se estribando? De onde vem essa sua confiança para que você se rebele contra o grande rei da Síria? O inimigo, ele tenta nos intimidar, ele tenta nos colocar na parede para que nós retrocedamos, para que a gente não siga avante para realizar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Senaqueribe, ele estava desprezando completamente o poder de guerra de Judá. Ele estava dizendo, vocês não têm nada, vocês são pequenos. Ele estava mostrando a sua arrogância, a sua superioridade, para tentar então escravizar Judá, para tê-los completamente em suas mãos. Por isso tome cuidado, não permita que o diabo venha te intimidar, porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir todo tipo de fortaleza. O diabo vai tentar sim nos intimidar, para fazer com que nós achemos que somos menores, que não vamos conseguir, assim como Senaqueribe estava tentando fazer com o rei Ezequias. Nos dias de angústia, em segundo lugar, o inimigo tenta trazer confusão entre os nossos. Isaías capítulo 36, versículo 7. Mas se me dizes, confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ezequias, ele havia realizado uma tremenda reforma religiosa em Judá. Ele quebrou todos os postes ídolos, ele foi retirando toda a idolatria que o povo tinha, porque o povo ainda tinha até aquela cobra ainda do tempo de Moisés, eles adoravam aquela cobra. E então Ezequias até aquela cobra ele derrubou. Ele fez uma reforma maravilhosa para levar o povo a se reconciliar com Deus. E então, Senaqueribe, sabendo disso, ele usou para fazer com que houvesse uma revolta no meio do povo, porque ali no meio havia partidos idólatras. Não pense que todo mundo se alegrou quando ele quebrou toda a idolatria, não, os idólatras ficaram revoltados com essa situação. Então Senaqueribe veio falar, então não é esse Ezequias aí que quebrou, que tirou todos os altares, que tirou toda a idolatria, não é ele que está dizendo que é diante desse outro altar que vocês têm que adorar? Então o diabo, muitas vezes ele vem trazer confusão no nosso meio, para fazer com que nós tenhamos dias de angústias e de perseguição.
ele tenta trazer confusão no meio da nossa família, ele tenta fazer com que as pessoas se voltem contra nós, para que a gente retroceda na nossa caminhada com o Senhor. Ele estava querendo que o povo se revoltasse contra Ezequias e ficasse ao seu lado. É isso que ele vai tentar comigo e com você. Em terceiro lugar, o inimigo busca nos ironizar, zombar de nós. Isaías capítulo 36, versículo 8. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se da tua parte achares cavaleiros para os montar. Senaqueribe estava zombando de Judá, porque ele sabia do tamanho do exército dele, sabia do tamanho do exército de Judá, que era pequeno. Ele falou, peraí, a gente te dá aí 2.000 cavalos, quero ver se você vai ter um exército para montar nesses cavalos. Estava zombando, estava ironizando. E o diabo muitas vezes vem assim, com o seu poder sórdito, né, para nos ironizar, mostrando a nossa fraqueza. Está vendo? Você não pode, você não vai conseguir, você é fraco, você é frágil, olha só a sua limitação, olha só para a sua vida, olha para as suas condições financeiras, olha para a sua aparência. Muitas vezes ele vem assim nos ironizar, para ver se a gente se submete a ele, à sua vontade. Era isso que ele estava tentando fazer ali com o povo de Judá. Fala, olha só, vocês não têm nenhum exército, vocês precisam é de mim, vocês precisam de mim. Então nós precisamos tomar cuidado para que a gente não caia nessa cilada, para que a nossa angústia não aumente ainda mais. Em quarto lugar, o inimigo tenta nos enganar. Isaías capítulo 36, verso 10. Acaso subiu eu agora sem o Senhor contra esta terra para a destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra a terra e destrói-a. Senaqueribe usou de uma grande mentira. Ele estava dizendo para o povo, não, foi o Senhor que mandou eu vir aqui. Mas Deus não havia dito coisíssima nenhuma. Mas o diabo, ele é mentiroso e ele vai usar das suas mentiras, das suas artimanhas para nos enganar. Essa é uma das maiores estratégias do diabo. A gente vê lá no início de tudo, no Éden, ele usou de mentira para persuadir, para enganar Adão e Eva, e obteve sucesso, e ao longo dos séculos é assim que ele tem agido, com mentiras, distorcendo a verdade da palavra de Deus, para que nós caiamos na sua cilada. Ele é mentiroso, ele é astuto, ele é o pai da mentira. Por isso tome cuidado. Por isso que é importante nós conhecermos a bendita palavra de Deus, porque a palavra de Deus, que é a verdade, ela vai nos confrontar e vai mostrar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que não sejamos engodados nas mentiras do maligno. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que o diabo, ele pode se transformar em anjo de luz, para que, se possível, enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Quinto lugar, o inimigo, ele busca nos humilhar. Isaías capítulo 36, verso 12. Mas Rabsaque lhes respondeu, mandou-me acaso o meu Senhor para dizer-te essas palavras, a ti somente e a teu Senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? O inimigo, ele tem prazer de nos humilhar. Veja só as palavras de afronta, de humilhação que ele lançou ali sobre os servos do Senhor. O diabo, ele se levanta sempre em busca de nos humilhar. É o prazer dele nos humilhar, porque afinal eu e você somos a imagem e semelhança do Senhor, o nosso Deus. E ele sabe que cada vez que ele nos humilha, ele fere o coração do Senhor. E a humilhação, ela é algo que traz desânimo sobre o nosso coração. Quando nós somos humilhados, nós perdemos a nossa força, o nosso ânimo, nós nos entristecemos, nos angustiamos. Quem já foi humilhado ou está sendo humilhado sabe exatamente aquilo que eu estou falando. Mas não pare diante da humilhação em nome de Jesus, porque o nosso Jesus, ele foi humilhado naquela cruz do Calvário por mim e por você. Ele sofreu uma tremenda humilhação, mas ele não retrocedeu na sua caminhada, ele foi até o fim. E eu e você precisamos continuar caminhando, confiando no Senhor. Nós não podemos parar diante das humilhações do maligno, porque nós temos um Deus que no tempo oportuno nos exaltará para a sua glória, em nome de Jesus.
Em sexto lugar, ele tenta nos roubar a fé. Isaías 36, versos 14 e 15. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele estava tentando persuadir o povo a não confiar nas palavras do rei e no Senhor. Esse é um outro trabalho do maligno, tentar fazer com que a nossa mente fique cauterizada e que nós não venhamos a confiar nas palavras do nosso Deus. Ele tenta roubar a nossa fé para que a gente não acredite nas promessas do nosso Deus, para que a gente não acredite que Deus está conosco, para que a gente pare de caminhar achando que vamos perder a batalha, que não tem ninguém lutando por nós, que tudo isso é uma ilusão, uma fantasia da nossa cabeça. Porque o diabo sabe, se ele roubar a minha fé e a sua fé, nós não vamos conseguir agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos da nossa fé viva no Senhor, o nosso Deus. Por isso, vigie para que o diabo não roube a sua fé, em nome de Jesus. Se alimente da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus. Sétimo lugar, ele tenta nos seduzir com propostas indecentes. Isaías capítulo 36, versos 16 e 17. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide, da sua própria figueira, e bebei cada um água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Senaqueribe estava tentando seduzir o povo, oferecendo daquilo que eles mais precisavam, de comida, de bebida. Ele estava falando: vocês vão ter tudo lá, o lugar onde eu vou levar vocês é uma terra igual a de vocês, vocês vão ter coisa nem falta de coisa alguma. O diabo, ele se apresenta assim com os seus pratos para tentar nos seduzir. Veja o que ele fez com Jesus no deserto, quantas coisas ele apresentou para Jesus para tentar seduzi-lo. Mas assim como o rei Senaqueribe, ele oculta qual será o preço a ser pago. Senaqueribe estava oferecendo tudo aquilo para que o povo ficasse ao lado dele, mas ele ocultou qual seria o preço. E o preço é que eles se tornariam escravos da Assíria, como as demais nações fizeram e se tornaram escravos. E é isso que o diabo tenta fazer. Não é? Ele vem todo manso, apresenta coisas maravilhosas, e quando a gente cai, o que ele faz? Nos faz escravos dele. É esse o desejo. Imagine se Jesus tivesse escolhido o caminho que ele estava propondo. Se me adorares, você vai ter todo este reino. Não vai precisar ir para a cruz. O caminho é aqui mais fácil. Mas Jesus, ele recusou, aleluia. Ele recusou, porque ele sabia que se ele se prostrasse, ele se tornaria escravo de Satanás. Em nome de Jesus, não aceite aquilo que vem do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa que vem com aparência bonita, que vem com uma aparência gostosa, que enche os nossos olhos, mas o final vai ser de tristeza, de amargura, porque nos tornaremos escravos de Satanás. Quantas vidas escravizadas pelo diabo, porque aceitaram aquilo que ele ofereceu. Ele sempre vai ocultar qual será o preço, não se engane. Ele nunca vai dizer qual o preço que vai ser pago. Só no cinema que a gente vê isso, né? Ele já falando assim: me dá sua vida, que não é assim não. Ele vem sutilmente, ele vai oferecendo e as pessoas vão abraçando, e aí quando vão se dar conta, se tornaram escravos. Em oitavo lugar, o inimigo tenta pôr em dúvida o poder de Deus. Isaías 36, versos 18 e 20. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses desses países os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre a Jerusalém das minhas mãos?
Senaqueribe, ousado, se compara ao Deus eterno, ao Santo de Israel. Ele compara os outros deuses pagãos que nada eram, que eram feitos por mãos humanas, feitos de ouro, prata e madeira, com o Deus eterno e maravilhoso. E ele tenta pôr em dúvida este poder bendito do Senhor. Porque para eles era o seguinte: quando eles venciam uma nação, é como se eles vencessem o Deus daquela nação. Então ele falou: se eu venci o povo egito, se eu venci a Síria, e eles venceram de fato muitas nações, então ele faz a declaração desses deuses aqui: venci todos, quem é o Senhor agora para que eu não vença também? O diabo ele vai tentar por muitas vezes pôr em dúvida o poder de Deus sobre a nossa vida. Muitas vezes ele vai dizer: você acredita mesmo que Deus vai te curar? Vai nada. Você acredita mesmo que Ele vai te prover? Vai nada. Você acredita mesmo que Ele vai restaurar o seu casamento? Vai nada. Você está acreditando em história da carochinha. Mas nós não podemos deixar de confiar no poder deste Deus em nome de Jesus. Nós precisamos confiar que Deus continua ouvindo a nossa oração, a nossa súplica todos os dias. Que o nosso Deus está conosco 24 horas. Que o Senhor jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Que o seu poder é manifestado sobre a sua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele vai tentar fazer com que nós não acreditemos que Deus vai fazer, que o poder de Deus não será manifestado. Mas o que nós devemos fazer diante desses dias de angústia, de perseguição, de vergonha, diante de todas essas ações malignas sobre a nossa vida, como foi na vida do rei Ezequias? Primeiro, nós devemos ficar calados. Isaías 36, versículo 21. Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Nós precisamos ficar quietos, porque nós vemos que todas as vezes que o diabo se levanta contra nós para pôr em dúvida o poder de Deus, ele está afrontando ao Senhor, o nosso Deus. Senaqueribe, ele estava afrontando ao Deus vivo, e Ezequias já havia avisado aos seus servos: não digam palavra alguma, fiquem calados. Esta é uma boa estratégia. Nós precisamos ficar calados diante das afrontas do inimigo. Mas aí a gente quer discutir, não é? Com o homem, queremos discutir quando vem alguém sobre a nossa vida tentando nos afrontar ou falando contra o nosso Deus. Aí a gente já se levanta e a gente já quer discutir, mas é momento de ficar calado. Deus não precisa de advogado. Muitas vezes a gente quer advogar a causa de: não, mas falou de Deus, eu vou falar. Agora não, falar de mim até pode, mas do meu Deus não pode falar. Deus não precisa de advogado. Ele por si só se defende em momento oportuno com a sua ação maravilhosa. Nós é que temos o sangue fervendo dentro de nós e por qualquer motivo a gente gosta de falar, como a gente gosta de uma confusão, de uma briga, mas nós precisamos aprender a ser prontos a ouvir e tardios no falar. Eles estavam ali, ouviram plenamente todas as ameaças do inimigo, mas ficaram quietos em nome do Senhor Jesus. Jesus, diante de todas as afrontas que ele sofreu sobre esta terra, diante do momento da crucificação, onde tantos homens ali questionavam, zombavam, Jesus ficou quieto. A palavra de Deus diz que palavra alguma saiu da sua boca. Nós precisamos tomar o exemplo de Cristo, como nós vimos no domingo. Nós precisamos ficar quietos diante das afrontas, em nome de Jesus. Esta é a primeira atitude a qual nós devemos tomar. Em segundo lugar, devemos nos humilhar diante de Deus. Isaías 37, versículo 1. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Diante das ameaças, ele não podia ter outra atitude. Eu e você não podemos ter outra atitude a não ser nos humilharmos diante da presença de Deus. Nesse tempo, rasgar as vestes, vestir o pano de saco, era assim o exemplo, a expressão da mais profunda humilhação.
Aquele homem era o grande rei de Judá, mas diante do Todo-Poderoso Deus, ele rasgou as suas vestes, tirou as suas vestes reais, se cobriu de pano de saco, porque o Senhor é Deus, o Todo-Poderoso, a qual nós devemos nos submeter, nos humilharmos, seja no tempo da alegria, da bonança, ou seja no tempo da tristeza, da angústia e da dor. Ezequias não foi dizer para o Senhor: ai, olha só, eu sou o teu servo, quanta coisa boa eu fiz, eu destruí toda a idolatria. Não, ele se humilhou diante do Senhor maravilhoso. Nos dias de angústia nós somos tentados a questionar Deus, somos tentados a nos autovalorizar, mas nós precisamos entender que nada somos diante do Todo-Poderoso Deus, e o que nos cabe? A humilhação. Precisamos nos prostrar, nos humilhar e reconhecer o poder do Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus. Ezequias, ele se humilhou para buscar a presença do nosso Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, no verso 10, diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. A gente se humilha, mas Ele é um Deus tão tremendo que depois Ele nos exalta. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não há outro caminho para estar na presença do Senhor, a não ser nos humilharmos diante dessa majestade do universo, no nome do Senhor Jesus Cristo. É muito diferente, não é? O diabo, ele vem para nos humilhar, para causar dano ao nosso coração, para nos machucar. Mas quando a gente vem e se humilha diante da presença do Senhor, há uma alegria dentro do nosso coração, porque a manifestação do poder de Deus vem sobre nós, e esse Deus nos levanta e nos exalta. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vemos também que ele fez uma outra coisa. Em terceiro lugar, nós precisamos buscar a ajuda de homens e mulheres de Deus para a intercessão. Isaías capítulo 37, versos 2 ao 4. E então enviou ali Eliaquim o mordomo, a Sebna o escrivão e os anciãos dos sacerdotes com vestes de pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda subsistem. Tem hora que a luta é grande, né? Que esse dia de angústia parece que não vai ter fim, e a gente precisa da ajuda de irmãos para interceder, para aclamar conosco, como foi o caso de Ezequias. Ele falou: vão lá até o profeta, relata tudo o que está acontecendo, mas pede para que ele ore, para que ele interceda por aqueles que ainda estão de pé, em nome de Jesus. Tem momentos que a gente precisa, que a gente vê que sozinho nós não vamos suportar, que nós não vamos aguentar. E é por isso que a gente precisa interceder, orar uns pelos outros, como o livro de Tiago diz: orai uns pelos outros a fim de serdes curados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é? Lá em Tiago diz que a oração do justo vale muito pela sua eficácia. Quando muitos justos se reúnem para orar, para interceder, é algo tremendo e maravilhoso. Isso agrada o coração do Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus. A gente tem experimentado bastante isso no nosso grupo de mulheres, porque as irmãs sempre compartilham e todo mundo vai orando, vai intercedendo, depois a gente vai vendo as respostas. Isso é glorioso, isso é tremendo, esta ajuda mútua que nós temos da intercessão uns pelos outros, em nome de Jesus, é muito precioso, é muito valioso, e isto alegra o coração do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ezequias, ele mandou, não é, os seus servos até Isaías fazer o relato, interceder, e ele recebeu uma palavra tremenda. Foi pedir oração, mas recebeu
uma palavra de vitória. Isaías capítulo 37, versos 6 e 7. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Aleluia. Foi pedir intercessão, foi pedir ajuda, recebeu uma palavra de vitória, aleluia, no nome de Jesus, porque Deus vai sempre usar os seus servos para trazer uma palavra para edificação, para a bênção, uma palavra que vai nos conduzir à vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todavia, depois que eles retornaram, a situação ainda continuava a mesma, as ameaças continuavam, aliás, elas haviam aumentado. Ezequias havia recebido uma carta do rei da Síria tentando intimidá-lo e persuadi-lo a perder a sua fé no Senhor. Isaías 37, do verso 10 ao 11. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Olha só, depois de ele receber uma palavra de vitória, as coisas permaneceram iguais, né? Eu falei, não, ficaram pior, né? Como deu o dito popular, quanto mais reza, mais assombração aparece. Não, foi buscar intercessão e veio esta carta maldizente de intimidação sobre eles, sobre Deus, sobre todo o reino. Mas nós não podemos permitir que essas intimidações destruam a nossa fé. O diabo vai tentar de todos os jeitos nos golpear, para nos intimidar, para que a gente perca a nossa fé, para que a gente não acredite que Deus vai fazer, que Deus vai mudar a nossa história, que Deus vai transformar a nossa vida, que Deus vai trazer cura sobre nós, que vai trazer cura sobre os nossos amados, de que o Senhor vai fazer uma transformação sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre esta nação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder a nossa fé. Mas a gente, diante das intimidações, das setas, dos dados inflamados, a nossa tendência é retroceder, mas nós precisamos ir para cima, no poder do nosso Deus, em nome de Jesus, e foi isso que Ezequias fez. Quarto lugar, sabe qual foi a atitude do rei diante dessa carta de intimidação? Isaías 37, versículo 14 ao 17. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, e então subiu ao templo do Senhor, apresentou-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra, dá ouvido, Senhor, e ouve, abre os teus olhos, Senhor, e vê, escuta todas as palavras que Sanaqueribe enviou para insultar o Deus vivo, aleluia. Olha que atitude, ele pegou a carta, falou, pera lá, já sei o que eu vou fazer, subiu no templo do Senhor, apresentou ao Senhor aquela carta, fez a sua oração, mas antes dele poder expressar tudo o que o seu coração sentia, ele adorou ao Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus, porque jamais a gente pode entrar na presença do nosso Deus com as mãos vazias. Mesmo diante da aflição, da angústia do seu coração, ele adorou ao Senhor Deus Todo-Poderoso, ele bendisse ao nome do Senhor, através desta declaração, desta adoração, ele estava afirmando a sua confiança no Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus. Ah, como nós falhamos muitas vezes em deixar de adorar ao nosso Deus, como nós falhamos muitas vezes no meio da nossa angústia, da nossa aflição, como nós falhamos em não buscar ao nosso Deus primeiro em adoração, louvando, engrandecendo, sendo grato por tudo quanto Ele tem feito por nós, em nome de Jesus. Mas ele declara na sua oração toda a afronta que o inimigo havia feito. Ezequias, ele tinha plena consciência de que toda aquela afronta que ele estava recebendo, na verdade não era para ele, era para o Deus vivo, para o Deus eterno. Então ele pegou e colocou diante de Deus. O Senhor ouviu as afrontas que ele estava fazendo contra o Senhor?
E é claro, o nosso Deus estava ouvindo, porque Ele está presente no meio das nossas aflições, no meio da guerra. Ele é um Deus sempre presente, em nome de Jesus. Mas Ele, ao final da sua oração, no versículo 20, se você não leu, leia depois toda a oração, que é tremenda. Mas no final da sua oração, Ele declara algo tremendo e maravilhoso. Versículo 20 do capítulo 37. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Ele termina a sua oração fazendo essa declaração, fala: Senhor, realiza, faz essa obra, ganha essa batalha para a tua glória, em nome de Jesus. Sabe por que muitas vezes a gente perde batalhas? Porque não estamos buscando para a glória de Deus, estamos buscando para nós mesmos, para a nossa plena satisfação. Mas quando nós queremos vencer uma batalha, tem que ser para a glória de Deus. Se não for para glorificar a Deus, nós vamos perder. Porque tudo o que vamos fazer deve ser para a glória de Deus. Ezequias tinha plena consciência disso. E ele falou: Senhor, vence, olha o que está acontecendo, guerreia por nós, para que o teu nome seja glorificado, para que todas as nações saibam que só o Senhor é Deus. As demais nações acreditavam que Senaqueribe era o grande, poderoso rei da terra, mas eles não conheciam, não sabiam que existia um Deus todo-poderoso, capaz de destruir com o sopro da sua boca todo e qualquer inimigo. Nem Senaqueribe sabia que ele estava sendo apenas um instrumento de Deus, porque Deus levantou Senaqueribe tão somente para fazer com que o seu povo se voltasse para ele. Porque se é uma coisa que faz a gente correr para pertinho de Deus, é a luta, a aflição, a dor, a necessidade. Mas, infelizmente, o ser humano, quando vive em tempos de plena paz, ele se folga da presença de Deus. Mas quando está apertado, é dia e noite na presença do Senhor. Sobe monte, desce monte, vai em vigília. Mas quando está tudo bem, né? Aí desce para a praia, sobe para a praia, desce para a praia, né? É assim. Mas Ezequias, ele estava buscando a vitória para que o nome do Senhor fosse glorificado. Sabe qual foi o resultado destas ações? Primeiro, o Senhor deu a sua resposta ao inimigo. Isaías capítulo 37, versos 23 e 29. Ai, como eu gosto desses versículos. 23 e 29. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Aleluia! Esse é o nosso Deus, que não recebe afronta, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Não há quem possa contra o Todo-Poderoso Deus. Não há vírus, não há guerra, não há Senhor da guerra, nada que possa contra este Deus eterno e maravilhoso. Ninguém pode contra o nosso Deus, aleluia. É isso que Ele fará com o inimigo que tem se levantado contra a tua vida. Ele fará voltar pelo caminho a qual veio. Ele colocará um freio na boca e um anzol no nariz, para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Em segundo lugar, qual o resultado dessas ações? O inimigo foi derrotado. Isaías capítulo 37, versos 36 e 38. E então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer
o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Num piscar de olhos, Deus destruiu completamente o grande exército assírio. Aqueles que causavam medo e terror por onde eles passavam. Numa noite, o Senhor destruiu todos eles. Numa noite, não sobrou nenhum, só cadáveres. E o Senhor é tremendo, Ele permitiu que Senaqueribe fugisse, porque ele precisava ser humilhado diante da divindade a qual ele acreditava. Não é? Passaram dias, viu, meus irmãos? Não foi rapidinho, não. Ele devia estar lá tranquilo. Falou: pai, escapei. Eu estou aqui, matou todo mundo, mas eu estou tranquilo. Mas Deus esperou o tempo oportuno. Enquanto ele adorava no templo do seu Deus, os seus filhos o assassinaram. Dessa forma, percorreu a fama, o poder, a glória de Deus sobre todas as nações. O Deus eterno, o Deus de Judá, o Deus de Israel, eliminou, acabou com tudo aquilo que assombrava, aleluia. Assim será comigo e com você. Olha lá, o Deus do Jairo, o Deus da Rose, olha só o que ele fez. Ele acabou com tudo que estava oprimindo. Ele acabou com toda afronta, com toda intimidação, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor. Ele guerreia por mim e por você, por isso não deixe de confiar. O resultado de tudo isso, Ezequias teve vitória, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado, aleluia. Em todos os lugares se ouviu falar da grande vitória do Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado com a minha vitória, com a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os dias de angústia ficaram para trás, a alegria voltou, os dias de guerra se findaram, voltou a paz, a tempestade parou, veio a bonança, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós servimos um Deus que é vivo, Ele é vivo e continua regendo esta nação, este mundo, porque tudo que pertence no céu e na terra é dele, aleluia, criados, feitos para a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos intimidar diante do inimigo? Não, vamos colocar os nossos olhos no Deus Todo-Poderoso, confiar de que o Senhor está conosco, assistindo, vendo tudo, né? A gente gosta de dizer: Senhor, eu estou aqui, será que o Senhor está vendo o que está acontecendo? Claro que Ele está vendo, os olhos do Senhor permanecem, aleluia, sobre todos os lugares. Ele está te vendo agora, Ele vê você no seu quarto, Ele vê o seu choro, Ele vê a sua dor, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Confia plenamente neste Deus eterno e bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor maravilhoso e bendito, nós engrandecemos o Teu nome e Te exaltamos, ó